dá o diagnóstico de diabetes tipo 2, aí a gente vai pensar na metformina e vai pensar em outros agentes diabéticos, e aí vem mais uma vez a individualização. Vão ter pacientes que vão ter um diagnóstico de diabetes com glicemias pouco elevadas. E aí só a metformina, aliada à mudança no estilo de vida, pode ser suficiente, mas vão ter outros pacientes, alguns pacientes vão de cara precisar começar com insulina, nem que seja transitório, né? Porque a hiperglicemia é intensa demais. Então, e a gente vai ter outros pacientes que só a metformina não vai ser suficiente, que a gente vai precisar de outros agentes antidiabéticos. Bom, o fato é que, independentemente do contexto, no diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente vai pensar em tratamento medicamentoso. E aí, mesmo para aquele paciente que começa com metformina, com o passar do tempo, a tendência, né, com o passar dos anos, a tendência é de a metformina passar a não ser suficiente. Por quê? Porque aquela história lá da fisiopatologia do diabetes tipo 2 continua andando. Então, as chances são que, com o passar dos anos, um paciente que inicialmente usava só metformina vai passar a precisar de outros agentes antidiabéticos. E, mais uma vez, isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que fica a vida inteira, né, com diabetes tipo 2 só com metformina. E vai ter paciente que já no diagnóstico a metformina não é suficiente, ele já vai precisar de outros agentes e evoluir, né, num outro momento, num terceiro momento, para a necessidade de insulina. Então, assim, eu estou te contando como que é a história natural, mas é lógico que existe uma individualização e tem pacientes que vão ficar nesse degrau por muito tempo, tem outros pacientes por pouco tempo, mas a tendência, né? Então, os próximos passos, o que existe depois? O próximo degrau é o paciente que já está, então, em uso de mais de um agente antidiabético. A tendência é ele passar a precisar de uma ajuda da insulina, né? Então, às vezes, com os agentes antidiabéticos, né, que hoje a gente tem, além dos orais, a gente tem também o análogo de GLP-1, que é injetável, né, mas que não é um tratamento com insulina. Então, para falar no conjunto, né, então os antidiabéticos orais mais o injetável podem não ser suficientes. E aí o próximo degrau, então, é o paciente precisar associar uma insulina. E aí, ao longo do tempo, a tendência num primeiro momento, pode ser que esses agentes, incluindo agentes secretagogos de insulina, ou seja, incluindo medicamentos que estimulem a célula beta a produzir insulina, né? Então, a gente pode manter um tratamento com insulina para cobrir o período noturno, né? Com agentes antidiabéticos, incluindo, né, sulfonilureias, né? Glinidas, que são drogas que estimulam o pâncreas a produzir insulina. A gente ainda pode manter essa combinação, né? Melhor palavra seria essa. A gente pode manter essa combinação num primeiro momento, quando há uma insulina que não é uma insulinização plena, né? Que quando ela é usada, por exemplo, só uma vez ao dia, né? Se for a insulina NPH à noite, ou se for um análogo de ação lenta, uma vez ao dia. O que está acontecendo nesse cenário? Nesse cenário, os agentes antidiabéticos, eles estão controlando aquilo que a gente chama das hiperglicemias pós-refeição, né? Pós-prandiais.
e também a hiperglicemia, a glicemia basal, né, durante o dia. E a insulina vem para controlar a glicemia basal, né, que seria do período da madrugada e do jejum pela manhã. Então, essa combinação faz sentido. Mas a tendência é, com o passar do tempo, de esse esquema passar a não funcionar mais. Então, ele pode funcionar num primeiro momento, mas a tendência é ele deixar de funcionar com o tempo. Ou seja, o paciente usando esse esquema, usando doses otimizadas, né, dos agentes antidiabéticos, usando a insulina uma vez ao dia ou à noite. E aí, nesses casos, e aí, hiperglicemia. Hiperglicemia, aí você vê que ele está fora das metas, né, de controle glicêmico. Daí, nesses casos, a gente vai... Qual que é o próximo degrau, né? O próximo degrau é o paciente precisar de insulinização plena, né? É ele precisar de insulina para controlar tanto as glicemias basais ou interprandiais, quanto as glicemias pós-refeição ou pós-prandiais. E aí, esse é o último estágio, né? Em que o paciente, apesar dele ter diabetes tipo 2, o único tratamento que vai funcionar para ele vai ser com insulina. Por quê? Porque nesse momento, então, aquele mecanismo da célula beta trabalhando em excesso, né? Aí ela vai fatigando, então ela vai diminuindo essa produção excessiva, diminuindo, às vezes ela chega a produzir quantidades que numa pessoa sem resistência à insulina seriam quantidades normais, mas isso absolutamente não é suficiente, até ela entrar em falência mesmo, que é quando a célula beta já não consegue mais produzir insulina, né? Que absolutamente, quer dizer, ela pode até produzir, mas a quantidade que ela produz é muito inferior às necessidades, né, daquele organismo, daquele indivíduo. Então, o paciente passa a ter falência da célula beta e aí precisar de insulinização plena. Então, essa é a história natural. São esses os degraus, né, pelos quais o paciente, né, a glicemia do paciente vai evoluindo ao longo do tempo no diabetes tipo 2. Então, se você tem essa visão, né, você entende como que você pode intervir para controlar a glicemia do paciente, em que momento que ele está aí ao longo desse caminho, em que momento que ele está.